Fala pessoal, tudo bem? Mais um vídeo saindo para o canal e hoje eu vou te mostrar por que você deve a partir de agora evitar alocações e investimentos em ativos de renda fixa pré-fixada. Isso tem muito a ver com as projeções contínuas de elevação da nossa inflação para os próximos anos e eu vou te mostrar no vídeo de hoje o porquê que num cenário como esse, de inflação cada vez mais alta, ter ativos pré-fixados pode ser extremamente prejudicial na sua carteira. Mas antes de partir para essa análise, queria lembrar você de se inscrever no canal, caso ainda não seja inscrito, ativar o sininho para sempre receber notificações de vídeos novos que vem por aí e não esqueça de dar um like nesse vídeo, porque isso é muito importante para o crescimento aqui do canal. Dito isso, pessoal, eu quero começar a análise de hoje do porquê que você deve, a partir de agora, evitar investimentos pré-fixados por meio de um mapa mental, que eu já ensinei como que você utiliza esse mapa mental nessa aula, que eu vou deixar aqui em cima nos destaques e também ao final da aula de hoje, que foi uma aula que eu inicialmente preparei para os meus alunos do treinamento Mapa do Tesouro. Inclusive, se você não conhece o meu curso Mapa do Tesouro, que te ensina a investir tanto em renda fixa, quanto em renda variável, quanto em investimentos no exterior, contando com o meu suporte pessoal, sim, eu mesmo que tiro dúvidas de todos os meus alunos. Se você quiser saber mais informações sobre o treinamento, eu vou deixar aqui embaixo na descrição a página da lista de espera em que você pode obter mais informações para se tornar meu aluno e aprender a investir. Feita essa ressalva, o que eu quero mostrar para vocês, inclusive eu vou colocar aqui na tela, a tela do meu computador para você, é que basicamente existem 3 tipos de investimento de renda fixa. E você vai escolher, dentre esses 3 tipos de investimento de renda fixa, conforme as condições do cenário de mercado em que a gente se encontra. Então, quando você vai investir em Tesouro Direto, CDBs, LCIs, LCAs, CRIs, CRAs, debêntures, que são os principais ativos de renda fixa que a gente tem no nosso mercado financeiro, é importante que você saiba, que você entenda que existem 3 tipos de investimento de renda fixa, conforme esses que eu estou colocando aqui na tela para você. Existem os investimentos de renda fixa, que são aqueles pré-fixados, em que você conhece exatamente qual que é a taxa de retorno anual que você vai ter até o vencimento, e é o famoso que eu falo para os meus alunos, que é o famoso investiu, travou. Você comprou, por exemplo, um CDB de 14% ao ano, esse CDB ele vai manter essa taxa de rendimento anual até o vencimento e não vai mudar, independente de quais sejam as condições, a nossa situação macroeconômica de mercado. Se tiver com Selic alta, Selic baixa, inflação alta, inflação baixa, o seu investimento pré-fixado, que você, por exemplo, comprou com uma taxa de 14% ao ano, ele vai continuar rendendo a mesma coisa em termos anuais. Por outro lado, existem outros tipos de investimento de renda fixa, que são aqueles chamados de híbridos ou atrelados à inflação, que eles sempre vão render a inflação medida pelo nosso IPCA. O IPCA é um dos principais índices inflacionários do nosso país, e ele sempre vai render o quê? Um IPCA mais uma taxa, te garantindo então que sempre, independente de qual seja a inflação, você terá garantido um retorno acima da inflação. Então, quando a gente fala de Tesouro Direto IPCA, uma LCI IPCA, CDB IPCA, que rende IPCA mais uma taxa, são investimentos de renda fixa atrelados à inflação. E que por essa característica, são investimentos que principalmente te mais protegem da inflação, já que eles têm o próprio índice da inflação como um componente da sua rentabilidade. E aí, ao longo do período em que seu dinheiro for ficar aplicado, se a inflação sobe, obviamente a sua rentabilidade vai subir também, te protegendo de forma objetiva e direta da inflação. E a gente tem também os investimentos pós-fixados, que são aqueles que rendem uma taxa, um percentual, na verdade, de uma taxa que é o CDI. Para quem não sabe, o CDI ele é uma taxa que ele anda praticamente junta com a nossa taxa básica de juros da economia, a taxa Selic. Selic é essa que hoje, no momento em que eu gravo esse vídeo para você, está em 10,5% ao ano. E a gente tem o CDI que também está praticamente a 10,5% ao ano. E aí você pode investir, por exemplo, em um CDB, uma LCA que rende 100% do CDI. E com isso você terá o rendimento de 100% do CDI que estiver em vigor ao longo do tempo em que seu dinheiro for ficar investido. E perceba que o CDI, ele oscila. O CDI, ele é alterado, ele é reavaliado pelo Copom, nosso Comitê de Política Monetária vinculado ao Banco Central, a cada 45 dias. E o CDI, ele pode subir, ele pode cair, ele pode se manter inalterado, e a sua rentabilidade, ela vai oscilando conforme os movimentos do CDI, reflexo de taxas Selic mais altas ou mais baixas, a depender das decisões tomadas pelo nosso Copom. E o que eu quero te mostrar a partir de agora é que justamente, por meio dessa explicação que eu acabei de te dar, é que os investimentos pré-fixados são aqueles mais arriscados ao momento de inflação elevada. Isso porque se você tem um investimento que rende IPCA mais uma taxa, se a inflação subir, obviamente o seu rendimento vai subir também, te protegendo do aumento inflacionário. Os investimentos pós-fixados, eles também te protegem, ainda que de forma indireta, da inflação. Porque se a inflação subir, mais dia ou menos dia, o Banco Central ele será obrigado a subir a taxa Selic
Porque uma taxa Selic mais alta é um instrumento monetário que controla a inflação. Então, os investimentos pós-fixados, que rendem uma taxa Selic ou um percentual do CDI, são ativos que também te protegem da inflação. Característica essa que não pertence aos ativos pré-fixados. E se você der uma olhadinha no relatório Focus de mercado, né, o nosso famoso boletim Focus, que reúne uma série de expectativas do mercado financeiro com relação a indicadores macroeconômicos futuros, vocês vão ver que a cada semana que passa, né, o boletim Focus do Banco Central, ele majora as expectativas de inflação. Veja que para o ano de 2024, há 4 semanas, o mercado financeiro ele precificava que a gente teria um acumulado de inflação do ano em 3,86%. Há uma semana isso foi para 3,96% e hoje está em 3,98%. Para 2025 a mesma coisa. O mercado esperava que a gente em 2025 teria uma inflação de 3,75%. Isso subiu para 3,8% e agora está em 3,85%. E a cada novo boletim, lembrando que o Banco Central libera um boletim novo desse a cada semana, essa inflação, essa projeção futura de inflação, ela vem aumentando. Além disso, o próprio Copom, na última reunião que a gente teve, nos dias 18 e 19 de junho, perceba que na própria ata do Copom, em que ele manteve a nossa taxa básica de juros da economia em 10,5% ao ano, o comitê ele falou o seguinte, olha, optamos unanimemente por interromper o ciclo de queda dos juros, destacando que o cenário global incerto e o cenário doméstico marcado por resiliência na atividade e elevação nas projeções de inflação, o que exigem uma condição de política econômica que a gente ainda mantenha uma taxa de juros elevada. Então, todos os nossos indicadores de mercado, o Copom, o Boletim Focus indicam o quê? Que a gente está tendo uma resiliência na inflação e que pode subir pelo seguinte motivo. Se você acompanha aí o cenário político, você já deve ter percebido, entendido, que o nosso presidente Lula, ele quer baixar a taxa Selic a qualquer custo. Ele quer fazer isso porque uma taxa Selic mais baixa, ela faz com que a economia cresça mais rápido. Só que uma Selic mais baixa, ela também traz como efeito colateral o aumento da inflação. Só que o presidente Lula parece não estar preocupado com o controle da inflação. Ele quer a qualquer custo baixar a taxa Selic. Inclusive, ele afirmou, conforme essa notícia que eu vou colocar aqui na tela para você, que a taxa de juros ela vai melhorar quando ele puder indicar um novo presidente para o BC. A indicação essa que vai ocorrer agora no final de 2024, no mês de novembro, e ele vem criticando ferrenhamente a condição de política monetária do Banco Central adotada até agora de manter uma taxa Selic mais elevada para controlar a inflação. E a gente já viu essa história, pessoal, há alguns anos aqui na nossa economia. A última vez em que um presidente ele resolveu baixar artificialmente a nossa taxa Selic, a gente teve como um grande efeito colateral um aumento explosivo da inflação. Eu digo muito para os meus alunos que quem conhece a história não repete os mesmos erros porque aprende. Por outro lado, quem não conhece a história está fadado a repetir os mesmos erros. E se você for lembrar, na época do segundo mandato da presidente Dilma, lá entre 2014 e 2016, conforme essa notícia que eu vou colocar aqui para você, a ex-presidente Dilma, ela queria a todo custo também baixar a Selic à força, de forma artificial. E o resultado disso foi que em janeiro de 2026, pouco antes do impeachment da ex-presidente Dilma, nós tivemos uma inflação acumulada de mais de 10,7%. Então, pessoal, a gente sabe que o efeito colateral de você baixar na marra a taxa básica de juros da economia é uma inflação que vai vir cada vez mais alta. E o único tipo de investimento de renda fixa que é extremamente arriscado num cenário futuro de inflação elevada são os ativos pré-fixados que, como eu mostrei para vocês, eles não te protegem da inflação. Então, ainda que nós tenhamos taxas pré-fixadas muito boas, inclusive eu já mostrei isso para os meus alunos, dentro do nosso grupo de WhatsApp exclusivo para alunos lá do Mapa do Tesouro, eu falei para os alunos que nós, de fato, estamos com taxas pré-fixadas muito boas. Se você for olhar, por exemplo, aqui no site do Tesouro Direto, na parte de preços e taxas, o Tesouro Pré-fixado 2031, por exemplo, está com uma taxa de 12,46% ao ano, o que é uma excelente taxa de rendimento pré-fixada. Nós temos, inclusive, no nosso mercado financeiro, CDBs pré-fixados a taxas de 13% ao ano, como esse CDB aqui do Banco da Ecoval, em que eu já falei sobre ele algumas vezes aqui no canal. Mas apesar de serem excelentes taxas pré-fixadas, a gente não deve investir em ativos pré-fixados, tomar decisões hoje, no presente, em ativos pré-fixados, com base nas condições macroeconômicas atuais, e sim olhando para o futuro, para o prazo em que seu dinheiro for ficar investido. E se a gente for olhar, por exemplo, para 2031, que é o prazo de vencimento desse tesouro pré-fixado, e se a gente for olhar para 2027, que é o prazo de vencimento desse CDB pré-fixado do Banco da Ecoval, a gente pode perceber que a gente pode ter uma inflação ao longo desse período que pode ser extremamente preocupante, como aconteceu ao longo do ano de 2016, que eu acabei de mostrar aqui para vocês,
E não adianta você ter nominalmente, no nome, na taxa do investimento, uma taxa de juros extremamente elevada, muito boa e satisfatória, como a gente está tendo agora no investimento do Tesouro Prefixado 2031 ou nesse CDB pré que eu trouxe aqui para você do Banco Decoval. Isso porque sobre a rentabilidade teórica do seu investimento, você precisa descontar a inflação do período para você ter de fato a rentabilidade real que você terá no seu investimento que verdadeiramente indica o seu ganho patrimonial. E por meio desse simulador de investimentos aqui, de rentabilidade real que eu quero trazer para você, inclusive eu vou deixar o link desse simulador aqui embaixo na descrição desse vídeo, perceba que a rentabilidade real ela é bem diferente da rentabilidade teórica. Aqui eu fiz uma simulação com um CDB de 13% ao ano. Perceba que se a gente, por mais que contrate um CDB como esse, de 13% ao ano de juros, o que é uma taxa prefixada excelente para um investimento seguro como esse, se nós tivermos uma inflação de 10%, a sua rentabilidade real, que de fato indica o quanto o seu dinheiro vai crescer acima da inflação, que é o que importa, vai ser de apenas 2,72%. Ou seja, não adianta nada uma taxa prefixada muito boa, porque se a gente tiver uma inflação fora de controle, a gente vai ter uma rentabilidade real, que na verdade é o que nos interessa, extremamente baixa. E perceba, pessoal, aqui a título de curiosidade, que para você calcular a rentabilidade real de um investimento, não basta você pegar a rentabilidade teórica e subtrair a inflação, não. Porque essa seria uma conta aritmética válida apenas se a gente tivesse taxas de juros simples nos nossos investimentos. Mas os nossos investimentos, eles rendem a juros compostos. E quando a gente fala de uma capitalização composta, de uma rentabilidade a juros compostos, a fórmula de cálculo de rentabilidade real é um pouquinho diferente. E perceba que nos juros compostos, uma inflação cada vez mais alta, ela corrói ainda mais a rentabilidade real, ou seja, a rentabilidade descontada da inflação dos seus investimentos. Por isso que ainda que a gente tenha taxas prefixadas extremamente atrativas, pessoal, é muito importante que você invista com extrema cautela nesse tipo de ativo. Não estou falando para você deixar de investir, abolir os prefixados da sua carteira, não, mas que você tenha uma alocação minoritária. Porque cada real que você investe em prefixado, você está, de uma forma indireta, fazendo uma aposta de que a inflação vai cair. E não é isso que a gente está vendo no mercado. E se a inflação de fato subir, como as projeções aí estão nos dizendo, você vai ver que a rentabilidade teórica do seu investimento, que também é chamada de rentabilidade nominal, ela certamente será muito corroída pela inflação. E é isso que a gente tem que evitar. E a gente pode se proteger disso investindo nos ativos de renda fixa atrelados à inflação, como, por exemplo, o Tesouro IPCA, que é um investimento do Tesouro Direto que rende inflação mais uma taxa fixa, ou CDBs, LCIs, LCAs e IPCA, que em breve eu vou trazer aqui para vocês aqui no canal. Espero que vocês tenham gostado do conteúdo. Reitero o convite para você conhecer o meu treinamento sobre renda fixa, renda variável e investimentos no exterior, em que você conta com o meu suporte pessoal via WhatsApp, pelo link que vai ficar aqui embaixo na descrição, lista de espera do curso Mapa do Tesouro. Se você tiver alguma dúvida, alguma observação, também não deixe de colocar aqui para mim nos comentários, que assim que puder eu te respondo. Por hoje é isso e até a próxima.